Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer, sim. Pode falar de vida, pode falar de quem cuida, pode falar de quem adoece. Porque vamos combinar, quando o diagnóstico do câncer chega, ele não adoece só o paciente, né? Toda a família, às vezes, adoece junto. Todo mundo quer cuidar, todo mundo quer ajudar, muitas vezes não sabe como. E sabe de uma coisa importante? Muitas vezes é a rede de apoio que sustenta o paciente durante todo o percurso do tratamento. Então, tão importante quanto falar do paciente e da jornada do paciente, importante também falar sobre a jornada dos cuidadores, de quem cuida, de quem ajuda, de quem é rede de apoio, esteio, porto seguro, de quem está lá no front, enfrentando batalhas, muitas vezes individuais no corpo físico, sim, mas que sem esse apoio certamente não conseguiriam passar por metade das lutas que acontecem nesse cenário da oncologia dos pacientes oncológicos. Hoje, para conversar com a gente trouxe uma história muito especial. Eu queria muito agradecer a presença do Ricardo Calume aqui com a gente. Obrigada, Ricardo, por ter aceitado vir falar com a gente aqui. Nessa nossa jornada de trabalhar muito como é o percurso assistencial, né? Como que é a jornada dos pacientes oncológicos. Hoje o olhar mudou o olhar. Vamos mudar a lente aqui e vamos ver uma pessoa especialíssima, né? Que é quem dá esse sustento aí, quem consegue fazer tudo andar nas fases mais difíceis, né, Ricardo? Sim. Então vamos lá, gente. O Ricardo está com quantos anos? Eu tô com 46. 46 anos. Ricardo acompanhou o diagnóstico da sua esposa. Vamos contextualizar aqui um pouquinho, então, como é que foi a história do Ricardo e da Jussara com o diagnóstico de câncer. Conta pra gente um pouquinho. A fase da vida. Como é que foi, né? O diagnóstico dela foi pouca coisa depois de ter o segundo filho, né? Aquele bem circunstancial, né? Aquela hora depois de você ter o segundo filho que vem aquela coisa natural. Eu falei assim, e aí? Né? Você vai fazer uma vasectomia ou eu vou colocar DIU? Né? A pergunta era essa, né? O maior problema era esse, o dilema. E foi bem isso. E na época eu lembro que eu coloquei e falei assim, deixa eu fazer vasectomia. Bem mais simples e uma coisa definitiva. Só que era um tempo assim, um pouquinho depois eu ter feito ter tido umas férias, alguma coisa assim, a Jussara era muito prática. Chegou e falou assim, não, deixa eu colocar DIU agora, depois você faz. Bom, quando ela foi colocar o DIU, a ginecologista, ao fazer um toque nela aqui, um pouco abaixo do braço, falou assim, tem alguma coisa, né? E aí foi o processo de mamografia, que não indicou nada, por sinal. Depois, com ultrassom, com um detalhamento, realmente aí que se detectou, e aí, biópsia, essa coisa toda, que foi que detectou. Isso aí foi ali, final de 14, alguma coisa nesse sentido. E seus meninos estavam com qual idade na época, Ricardo? Eu estava com... O Felipe tinha 1 para 2. Muito pequenininhos, muito pequenos, né? Não é. Tanto é que foi uma coisa assim, discussão naquela história. Bom, vamos fechar a conta nos dois. Né? Já estamos suficientemente bodigados, né? Acabou com a depois não veio uma terceira, mas bom. Aí a Tereza tinha uns 5 na época. Bastante demanda domiciliar. Isso. Uma vida suficientemente atribulada, né? Os dois trabalhando, aquela rotina extremamente corrida. Você faz o quê? Eu sou engenheiro. Né? E a Jussara trabalhando. E a Jussara trabalhando normalmente, né? E naquela época não tinha tanto contexto que você tem hoje, né? Falar de home office, essas questões assim, hoje tá uma coisa bem mais praticada do que depois antes. da pandemia, principalmente, né? Ficou muito forte. E aí veio o diagnóstico ali no susto, tô definindo o que eu faço de método contraceptivo e, na verdade, eu tô pensando agora num câncer. Exato. E aí? E aí foi aquela questão, né? Quando tem o diagnóstico, a primeira reação é susto, né? Claro que até, no caso da Jussara, foram 2 ciclos, né? Teve o primeiro ciclo, foi um câncer de mama, normal, padrão, vamos falar assim. Esperado numa mulher, jovem, o quê? Jovem, né? Então, o entendimento foi o quê? Bom, e até porque a gente foi vendo percentuais de cura, que era elevado, aquela coisa... Você falou, vai dar tudo certo. Aquela coisa que você sai de uma linha de
começa numa linha de otimismo. Falou assim, é isso. Então vou ter que fazer os tratamentos, quimioterapia, radioterapia. Ela fez o quê? 1 ano e alguma coisa de tratamento. Tanto é que depois desse tratamento não teve nenhuma ocorrência e foi o quê? Um intervalo de 3 anos até iniciar um segundo ciclo. Então, assim, esse primeiro ciclo a gente encarou como uma coisa difícil, mas que a gente entendia que se passasse as fases de tratamento, ia acabar, daria né? certo. Uma fase que fase vamos difícil Mas motivada. Mas você sabe que mesmo nessa fase, a gente discute muito aqui, independente do que vem pela frente, esse período do diagnóstico ele é muito difícil, porque é um período que você está com outros planos, a gente já conversou aqui né, assim, você está falando, vocês especificamente conversando sobre planejamento familiar, né? E de repente vem algo que te obriga a parar com quase tudo. O que eu falo muito nessa hora é o seguinte, não dá pra... É aquela hora que você muda o esquema de planejamento. Você começa a planejar seu presente. O que você tem a médio, longo prazo, futuro, não dá para você planejar. E bem, como é que foi esse pensamento nesse primeiro momento? Assim, Jussara vai tratar. Como que eu vou ajudar? Você pensou assim, vou largar o trabalho ou eu vou envolver outras pessoas? Não. Como é que ficou? Porque a gente sempre foca muito no paciente, nas dores de receber o diagnóstico. E esquece de perguntar para o acompanhante que, né, assim, sendo o marido, né, é muito difícil. Na ocasião era muito difícil, né? É muito difícil. O que eu vejo é que, assim, por exemplo, o primeiro ciclo que a Jussara teve, ela teve uma resposta física ao processo muito boa. Tinha os períodos difíceis, né? Um pós, quando estava fazendo uma quimio semanal, sempre tinha um dia ou outro difícil, mas, por exemplo, ela não chegou a parar de trabalhar. E nem ela parou, né? Nem ela parou, né? Ou se não teve períodos muito curtos de afastamento. Sim. Isso no primeiro ciclo. Né? O segundo ciclo, sim. Esse, sim, foi muito difícil, né? Foi um ciclo que realmente ela chegou a um momento de parar de trabalhar e de não conseguir ter uma série de coisas, né? E ter uma perda física muito grande. E aí, sim, onde realmente demandou muito. Mas no primeiro momento, conseguiu, assim, conduzir relativamente bem. Mas, claro, coisas que, por exemplo, estava com... No primeiro ciclo eu tinha 2 filhos e depois no segundo ciclo 3, né? Muitas coisas que estavam com ela começam a transferir para mim. Né? Nesse primeiro momento você pensou, vou ter que assumir? Porque usualmente a mulher tem esse papel mais central, né? De organizar e transferir as tarefas. E aí isso... Talvez tenha virado um pouco para você ou não? Eu como encarei muito a coisa no planejamento do dia a dia, um dia de cada vez, eu falei assim, bom, hoje eu vou planejar. Amanhã, não sei. Eu vou guardar amanhã. E vou entender como que eu vou ter que prosseguir com isso. E conseguiram manter a rotina dentro dessa nova... No primeiro ciclo, sim. No segundo ciclo, o que aconteceu? O que foi o segundo ciclo? Como é que foi? Primeiro teve um câncer de mama. Tratou, voltou, cirurgia, químio, rádio. Ok, né? Depois de quanto tempo a doença... Aí 3 anos retornou, né? Teve assim, foi tendo os acompanhamentos periódicos, aí veio uma terceira filha. No meio disso tudo. Me conta. Ou seja, tô ressuscitando da químio aqui, tô revivendo e de repente... aquela coisa. Uma gravidez não planejada? Não planejada. Não planejada. E que foi um momento difícil também. Porque, primeiro eu tinha falado que ia fazer uma vasectomia lá atrás, veio todo o turbilhão da questão do câncer, não fiz. Né? Parou. E a Jussara já tinha mais de 40, fazendo o tratamento como ela fez, a probabilidade era desse tamanho, né? Era mínima, mas, bom, veio Gabriela. Quando tem que vir, né? Aí, 3 filhos. Só que nesse período de gravidez, ela não pôde fazer nenhum exame de imagem, né? Após um tempo de amamentação, é que ela voltou a fazer os exames de imagem. Aí teve uma detecção do pulmão, e aí começou uma série de pontos, né? Que viu que foi uma coisa derivada do câncer mamário que ela teve anteriormente. Aí foi pulmão, coluna, até o ponto que ela teve de cérebro. Aí foi onde realmente a parte física dela caiu muito. Declinou muito. E aí, no meio dessa história toda, ainda teve uma pandemia, né? Que aí foi um dificultador, por um lado, né?
porque o contexto era muito complicado, se fazer tratamento. E o medo, né, da infecção, medo de sair de infecção, de casa. era tudo muito difícil. Sim. Por um outro lado, eu estava trabalhando em casa. Entendi. E te ajudou nesse... Me ajudou a conduzir um pouco melhor esse contexto todo. Tinha coisas que era só da Jussara, e ou seja, da rotina dela com as crianças, e que você teve que assumir completamente? Ah, claro, né? Teve toda a condução escolar dos meninos, passou tudo para mim. Eu não punha a mão nesse tipo de coisa. Até então você não dava notícia, né? Você entregava um menino... Escola, nada, né? Eu era muito vinculado às coisas da casa, assim, né? A bola dividida que eu tinha com a Jussara era o quê? Falou, as coisas da casa, exemplo, compras, não sei o que, era tudo comigo. Mas a parte escolar, condução, vestuário das crianças, não... Ou seja, o que falta, né? A sandália que perdeu, né? Que já o menino cresceu. Nada disso, né? Até hoje eu ainda apanho um pouco de sandália. Mas teve que aprender, né? Tive que aprender. E esse aprendizado, eu acho que esse aprendizado é uma pergunta importante aqui. Era fundamental, né? Era necessário para o bom cuidado ao protocolo, a todo o tratamento da Jussara, porque ela tinha que demandar uma energia para aquela questão do tratamento, né? Exato. Então, acho que... E você fez isso de coração aberto, Ricardo? Você acha que é uma dificuldade para o homem moderno hoje assumir essas questões? Ou você acha que isso daí está passando? Não, eu acho que passou. Eu acho que o difícil é só você startar essa história primeiro, né? Porque você está no meio que é mudar a chave. Na verdade, não é startar dentro de uma condição normal. Né? É dentro de um turbilhão. É dentro de um turbilhão. E aquele negócio todo. E você fala assim, pô, agora tem uma atividade a mais. Que antes eu não tinha pensado. Isso realmente é difícil, né? Mas você fala assim, pô, agora eu tenho que olhar, né? Tá levando isso para a escola? Aí o dever dele, tá pronto, não fez? A reunião da escola, né? A o reunião contato. da escola, aquele negócio todo. E qual que foi a parte mais difícil dessa nova função, assim, desse novo Ricardo, nessa dinâmica familiar? Uma vez que aqui, né, a gente está colocando muito, o tratamento da Jussara estava correndo, ela estava seguindo o que era certo ali, o protocolo. E de cá, qual foi a parte mais difícil para o Ricardo? Vendo a Jussara passar por uma pessoa que você ama, né, e que você quer o bem, e que você... Ver o sofrimento do outro é doloroso, né, não, Ricardo? É muito difícil. E quando você tem crianças pequenas, você tem que saber muito bem como é que você direciona, faz a coisa caminhar, né? E como que eles vão entender aquilo ali. Nossa, né? gente, eu não consigo nem... É realmente muito difícil. Nem imaginar. Tem uma coisa que eu não fiz na época e recomendo, né? Fazer acompanhamento psicológico da família toda ajuda muito. Eu fiz isso num segundo momento, né? Ajuda muito. Você saber como que você vai fazer esse caminhar aí, precisa de uma ajuda psicológica. Não é só você, né? E a Jussara, ainda tem criança. Você tem as crianças, você tem pais, né? Você tem todo mundo que está no entorno. Esse compartilhamento de notícias. Eu falo que é a rede de apoio e de sofrimento ao mesmo tempo, né? Ela te apoia, mas também... Tá lidando com seus traumas, tá lidando com dores, tudo. né? Então é muito difícil, né? É a mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, um filho com câncer, poxa, eu acho que seria muito difícil de conduzir também. De entender isso. Eu acho engraçado que a gente descobre força onde você não sabia que existia, né? Porque a gente fica escutando aqui do outro lado, eu que também sou mãe, né? Também tenho 3, e que trabalho, meu marido trabalha, e que tem uma rotina já muito pesada. Eu fico pensando como que a gente lida com uma doença e com essas inseguranças, tratamento e esse calendário que a doença exige no meio disso. E para você, então, assim, eu acho que, né, não tem como dizer, sua esposa ali, a pessoa que é sua parceira de tudo, do ponto de vista de relacionamento, homem e mulher ali, o que foi mais difícil? O que eu posso dizer que foi, assim, na verdade, tudo difícil, né? Porque tem um determinado momento, né, que você não tem relação. Uma mulher, assim, eu acho que talvez no último ano, assim, de história do tratamento dela, isso não aconteceu, né? Então, assim, foi muito complicado. Anteriormente, o que aconteceu? Teve espaçamentos, períodos de paz. Que teve alguns intervalos, né? Mas isso é muito difícil. A gente muda muito a cabeça para o cuidador, né? O que eu acho que foi o momento mais difícil
foi quando ela perdeu a lucidez. No final, assim. Aí foi difícil. Porque aí ela não tinha conexão. Aí você fala assim, nossa. Porque quando você consegue ter uma parece linha, ainda tem uma aí uma você parceira vai. Agora, quando não tem lucidez, é muito difícil. Imagina. É muito difícil. E imagina a sua cabeça também, tendo que, né, conduzir. Aí quando perde a lucidez, não é só com você, né? É com as crianças e tal, com todo mundo tá num contexto. Eu lembro da mãe dela, nossa, foi muito difícil. Ela falou assim, nossa, eu não tô entendendo mais nada. Eu falei assim... E nesse momento, né, ela estava em casa? Ou grande parte já em casa? Foi teve uns 8 meses, 8. Foi uma coisa na ordem de 8 meses. Quando ela começou a ter algumas internações... Mais frequentes. Aí foi onde mudou muito a relação do quadro. Né? Porque aí já teve uma debilidade muito grande. E aí foi onde com a medicação, ela foi começando a perder a lucidez. Aí foi muito difícil. Esse processo, né, assim, se a gente for falar aqui, a gente vai todo mundo chorar junto. O que você acha, assim? É uma fase extremamente difícil, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, tendo que manejar, né, os pais, né, dela, os seus, imagino, a vida toda. O que você acha que foi mais importante para você conseguir seguir? Assim, teve alguma coisa? Tem pessoas, né, Mari, que alguma religião. Crença, alguma coisa que você tem gente que segurou. O que te segurou nesse processo? É o filho? É a religião? Não. Isso é uma das coisas que É o trabalho? Eu vejo o seguinte, tudo que você tem que conduzir, você tem que ter uma serenidade para conduzir. Até para você saber ouvir melhor, né? E aí você começa a determinar o roteiro disso, né? Aí você fala assim, pô, é assim que eu vou planejar, é assim que eu vou fazer. Engenheiro, né, gente? Estamos falando de um engenheiro com suas tabelas. De um ser humano que sofreu na pele, né? Assim, e aí o sofrimento, ele molda também, né? Algumas características, né, Ricardo? Assim, o pecado que eu cometi foi não ter apoio de psicologia. Isso. Até que no final, assim, eu achei que meu mental estava razoável. Quando eu comecei a fazer todo um trabalho posterior, eu falei assim, nossa... O tanto que eu estava ruim, né? Estava muito mal. E não sabia. E eu acho que esse recado ele é tão bem dado, porque eu acho que um dos motivos da gente estar aqui hoje é isso. Estimular as pessoas que estão passando por um momento difícil. Que, olha, ver qualquer pessoa, ou estar do lado, ou enxergar o mesmo caminho que o outro que a gente ama está passando. Mas não poder... Né, só ser o olhar ali do lado, ser só o acompanhante, você não está na pele da pessoa, mas todo o sofrimento está envolto ali. É muito difícil. E esse sofrimento que muitas vezes está no entorno é de um pai, é de um marido, é de um filho, é de uma mãe, é de um irmão, de uma irmã que está cuidando, né? E eu acho que mulher, em geral, tem mais... é mais acessível para ajuda. Sim. Então, eu vejo muito em acompanhantes que são homens, essa dificuldade de procurar por ajuda, de aceitar uma terapia. Fala, não preciso. Sempre a fala é essa. Tá tudo certo, mas às vezes não tá, né, Ricardo? Não tá. Porque você perdeu a sua programação, né? Você que é engenheiro tem toda uma programação aí. É aquela história de você ser muito cartesiano. Você fala assim, se eu seguir esse roteiro aqui, só que você esquece que você tem que ter um controle. Nas suas ações, as suas reações, as suas emoções, e isso psicologia te ajuda muito. Né? E até entender que a gente não controla tudo, né? Então tem algumas coisas que mesmo que você planeje, que você planilhe, ainda vai ter um desfecho diferente. Vai ter um desfecho. E com as crianças eu vi que teve uma relação que eu não tive essa percepção também, né? As crianças, teve um momento que eu falei assim, nossa, no pós, né, no pós que a gente teve com a Jussara, quando eu fui ver a Tereza, que já era quase uma pré-adolescente, vamos falar assim, ela estava de 10 para 11 anos na época, e aí o Felipe chegando ali a 8, 9 anos, a Gabriela era muito pequena, né? Mas também tinha suas relações. A diferença foi muito grande. Ele não estava no radar de percepção.
E eu acho que interessante dessa história, do outro lado, né, do cuidador, é que como a gente observa no dia a dia da nossa prática, Ricardo, a gente consegue conversar pouco, às vezes, com os cuidadores. Isso também é um problema, sabe? Muitas vezes, a gente lá no consultório, tentando dar vazão lógico, para o paciente, para as queixas, para o que está acontecendo ali, a gente consegue abordar pouco o sofrimento, porque na maioria das vezes, esse acompanhante, ele é a mola propulsora, sabe? É aquela pessoa que não deixa o outro desanimar, é o coach que tá ali falando, não desanima. Não, bebe água, toma remédio, vai comer bem, vai se exercitar. E esse papel, eu imagino que quem está passando, eu queria te perguntar como é que era isso na sua realidade, mas deve ser duro também. É cansativo, porque você tem que se motivar. Porque você também está precisando. Você tem que se motivar e motivar o outro. Por isso você tem que ter uma serenidade para conduzir. E ouvir e entender como é que está o cenário para você saber se posicionar, né? Porque não dá para ser sempre também otimista. Não. Você tem que chegar e colocar uma visão bem realista do que está acontecendo. Até porque senão você invalida o sentimento do outro, invalida, né? Porque senão é aquela coisa, assim, você vai fazer um tratamento que vai ter essa relação, a gente tem uma expectativa que ele dê esse resultado, sempre tentando fazer uma visão do realista para o otimista, mas sem perder aquele pé no chão. Sim. Porque senão você passa por uma determinada fase, se não tem a resposta que você idealizou... Uma frustração enorme. A queda é muito grande. Sim. E você conseguiu dividir tarefas? Porque eu acho que essa divisão de tarefas é uma coisa difícil, mas é muito importante. Porque tem sempre, nos nossos pacientes, tem sempre um cuidador principal. E precisa ter esse cuidador principal, que é quem a gente consegue direcionar as notícias, a gente faz a programação junto. Mas eu acho que um cuidador principal fica extremamente sobrecarregado, né? Com muitas funções. Assim... Aí vai de acordo com o recurso que cada um tem. Com as pessoas que estão em torno de cada ao redor, né? Uma coisa que eu fazia em alguns casos, por exemplo, acompanhamento numa sessão de quimioterapia, numa sessão de radioterapia. Muitas vezes a mãe da Jussara acompanhou ela. Isso é muito importante, né? Você conseguir dividir tarefas que talvez não precise de você especificamente, de uma certa forma, algumas coisas, o que eu fiz? Coisas operacionais, vamos falar assim, né? De ir lá, fazer uma sessão, acompanhar naquela sessão, né? Tinha outras pessoas. Outras pessoas. Ótimo. Né? Agora, aquela coisa do depois, em casa, que a gente sabe que o efeito de um tratamento vai ser dessa forma, né? E aonde vai ter aquela oscilação, né? Seja física ou seja psicológica, e esse é o momento que eu acho que tem que ter o cuidador principal. Que é a dinâmica da família, né? É muito individual, né? Usualmente são dos, né? É o casal, né? Que seja homem, dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, mas geralmente são dois, né? Sim. Então, se um falha, o outro assume. Então, tem algumas tarefas que são só suas mesmo. Agora, tem várias outras que, para quem escuta, é importante saber que dá para dividir, né? Então, numa precisa dinâmica... fazer um exame, marcar um exame, agendar uma consulta. Numa dinâmica muito longe dessa da oncologia, se a gente parar para pensar na maternidade em si, né, Ricardo? Se tiver vocês 3 filhos, tá aqui já tá super treinado no que eu vou dizer aqui. Mas muitas mulheres, ao terem os filhos, não têm rede de apoio para a maternidade em si. E aí a gente sabe que... Mas quando eu olho para trás e vejo, né, eu acho que aconteceu comigo e deve acontecer com muita gente, a gente precisa delegar funções. Aprender a delegar. Né? E quem está passando pelo processo do tratamento, eu imagino que às vezes seja difícil também. E nesse caso, se a pessoa já tem uma dificuldade, quem está assistindo a gente às vezes pensa isso, tá? Estou aqui passando por um processo, será que está na hora de eu dividir um pouco mais da minha angústia com meu parceiro, com a minha parceira, com minha mãe, com meu pai, com meu filho, para que eu possa tentar amenizar um pouco esse peso de levar as coisas sozinho. Porque, no seu caso aí... É a questão de você montar o planejamento, né? Porque quando você, igual eu falei assim, essas coisas operacionais, acompanha para poder fazer uma consulta. Sim. A consulta até era mais importante para dividir as informações. Dependendo da relação de consulta, é importante que seja o principal. Sim. Então, você vai ter um mudança resultado, de tratamento, uma resposta, né? uma virada. É melhor que seja o cuidador principal. Sim. Né? Agora, se for aquela coisa só
para chegou, né? Fez uma avaliação, desceu, vai fazer uma sessão de químio, não precisa ser o principal, né? E aí é onde você começa a traçar um planejamento até para você poder fazer determinadas coisas. Trabalhar. Tem gente que eu acredito que possa deixar de trabalhar em função disso, né? Algumas eu acho que por talvez não aceitar que outra pessoa seja cuidador. Sim. Eu já vi isso também. E isso é muito ruim, né? Não, assim, péssimo. É lógico que a gente não julga, cada um tem uma dinâmica, mas é muito importante delegar. Super. Delegar as coisas que são delegáveis. Igual você falou, tem certas coisas que a gente precisa realmente ter alguém à frente. Tem que dividir. Mas essa rede de apoio é muito importante, até para você conseguir. Porque então, larga o trabalho, você resolve uma parte, mas aí você cria também outro problema. Como é que ficam, olha, né? Eu já vi as duas situações, né, Ricardo? Eu já vi pacientes que, na minha prática, a gente ouve muito falar do abandono feminino. Isso é muito comum. São taxas até muito altas de abandono, de companheiros que né, deixam de lado, que deixam de lado o relacionamento, uma vez que durante aquele processo a mulher, eu tô falando aqui de uma relação específica, né, em que às vezes o companheiro sai, em que a mulher mudou pela vaidade, pela expectativa física da relação, seja pela expectativa até de humor, porque a gente sabe que tem várias alterações de humor que acontecem durante o processo. Sim. E eu imagino que isso tudo tenha sido muito desafiador para você. E muitos homens, de fato, abandonam a relação. Não abandonam a pessoa, abandonam a relação, né? Eu acho que colocar nesse termo é melhor. E ao abandonar a relação, muitas mulheres se sentem o fim do poço ali. Talvez a doença nem traga tanto essa reflexão, mas tipo, ele foi covarde, ele não entendeu minha queda de cabelo, ele não entendeu a minha quimioterapia, minha mudança de corpo. E é difícil mesmo. Não, é difícil. Como é que é do outro lado? Eu lembro que teve até mulheres que chegaram a me perguntar, falaram, pô, mas você vai continuar com ela? É mesmo? Assim, chegou. E não foi... Uma ou duas, né? Não foi uma ou duas, não. Muitas Como você reagia com isso? Eu falei assim, gente, peraí. Primeiro, assim, eu tive os 2 ciclos com a Jussara. Eu falei assim, gente, no primeiro ciclo dela ela está com câncer de mama, é uma coisa que ela vai fazer um tratamento aqui. É, uma doença como outra. E a expectativa é extremamente positiva. É aquele primeiro momento que você está com o otimismo lá em cima, né? Eu falei assim, é difícil? Mas lá no fim do caminho, a expectativa de você ter uma cura é grande? Sim. Então é temporário, passa. Isso para mim sempre foi assim, muito, muito fácil, né? No segundo ciclo realmente foi muito difícil, né? Aquele passo no passo. Mas é aquela coisa, para quem tem conceito de família forte, isso não é problema. Para quem tem conceito de família forte, isso é muito legal. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Agora, tem gente que... Quando a relação já não é legal, né? Eu digo que não é só doença, filho também. Sim. Você potencializa, potencializa ela, ou pro lado negativo ou pro lado positivo. É verdade. Né? Então, quem já tem uma relação que não é muito forte, eu tenho amigos mesmo que falam assim, cara, eu vou ter filho. Eu falei assim, é isso mesmo? É isso mesmo? Né? Eu sempre falo assim, vai potencializar a sua relação. Né? A doença faz a mesma coisa. Ela te joga pros extremos. Então, se você tem uma relação bem formada, bem acertada, não é uma doença que vai fazer se separar. Até porque quem estava ali não era só a sua esposa, né? Era sua amiga, companheira, mãe. De filhos, etc. Né? Certamente. Eu acho que esse é Eu tô aqui respirando. Eu também tô respirando aqui. É um papo importante porque... Cuidar de quem cuidar da saúde mental de quem está cuidando é muito importante. O Ricardo deixou alguma dica aqui para nós de que esse cuidador, ele tem um papel muito grande na vida do paciente ali. Ele é o esteio, muitas vezes é a mola propulsora. Então, pedir ajuda, o psicólogo, o médico que está acompanhando, não deixe de conversar conosco também. E a própria rede de apoio rede de apoio, né? Tem muita gente que pode ajudar, tem muita gente que quer ajudar, Com né? certeza. Eu acho que cuidar de quem cuida é tão importante, e eu vejo tanto, Ricardo, muitas vezes, uma coisa interessante é o papel de fortaleza, de eu não vou fraquejar. E assim, já vi, por exemplo, de outras pessoas julgarem, né? Mas
você não pode esmorecer. Você não pode demonstrar essa fragilidade, porque o outro é que tá doente. Alto lá, gente. Não é por isso, não. É importante pedir ajuda, né? A gente precisa reconhecer, né? Que a fase é difícil para todo mundo, não só para o doente. Apoio. Né? Um dos pecados que eu tive foi, como eu já falei aqui, foi não ter tido um acompanhamento psicológico, exatamente para dar um pouco mais de sustentação nisso. Né? Agora, de família, eu tive muito apoio. Ótimo. Nossa, ajudou muito. Né? A conduzir o processo todo. E nesse momento, assim, teve um momento em que você falou assim, eu não dou conta, isso pra mim tá demais. Não que você tenha fraquejado, mas que você falasse assim, tenha olhado pra você com uma humanidade e falar assim, não sei se eu sou capaz de passar por isso. Bom, eu acho que teve um momento ali que eu falei assim, não vai ter jeito mais, né? Quando você vai numa linha que você olha e fala assim, ixi, agora daqui não tem mais uma visão positiva, né? Ali eu falei assim, foi muito difícil. E o que te ajudou a sair de lá? Acho que foi no pós mesmo, o falecimento, foi realmente parar, olhar para meus filhos e fazer todo um trabalho psicológico nesse sentido. A vida continua, né? É importante a gente achar esses pontos também de, né, assim, tem gente que precisa de você, né? Tem os filhos, tem os 3, né, que tem você como a referência principal. Nossa, muito difícil. Jussara, mas era a gente, não era pra ser assim, tá, gente? Essa conversa aqui... importância do cuidado, né, gente? A Jussara partiu há 2 anos atrás. Agora, deixou uma mensagem linda de potência de vida. A história da Jussara, ela é muito potente em vida, inclusive com um filho, né? Depois de um diagnóstico difícil do câncer de mama, ela lutou bravamente, fez o que precisava ser feito e, infelizmente, teve apoio. Esse tempo todo. E eu acho que a conversa... ela é tão importante, Ricardo, eu agradeço muito o seu diálogo aqui com a gente, mas de mostrar, primeiro, sensibilidade, que não é a ausência dela que faz ninguém forte, é o contrário, quanto mais sensível a pessoa, mais humana, mais sensível, maior a chance dela lidar com as coisas de forma segura, mas também amorosa, afetiva, e eu tenho certeza que a Jussara recebeu tudo isso ao longo de quase 10 anos de acompanhamento de tudo, né? Realmente foi... A gente aqui quer sempre dar parabéns, porque essa função não é fácil, né? A gente está aqui mudando um pouco a lente, colocar a lente no paciente é a primeira coisa que todo mundo faz, né? É o principal, obviamente, é o que, claro, está sofrendo mais, mas a gente sabe que tem pessoas que sofrem junto porque amam, né? Então, onde tem amor também tem dor. Muito. Mas é importante mostrar que a gente precisa olhar, né, para quem cuida, a gente precisa dividir função, a gente precisa pedir, né, por ajuda, por apoio, até para que esse caminho seja mais leve. A gente bate muito aqui na tecla, sabe, Ricardo, da leveza que o caminho pode ter, né? Eu sei que tiveram, né, muitos momentos de tudo aí. Você tem uma variação grande. Né? Lógico. Você tem momentos que são muito difíceis. Você tem momentos que você realmente tem hora que você fala assim, bom, ou tem hora que entra numa rotina que você chegou num momento que é tão difícil que estabiliza difícil, mas estabiliza, não é? E aí você começa a olhar para o lado, fala assim, bom, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? E tem momentos bons nessa história. E eu acho que principalmente é bom a gente olhar para o lado e ver que tem pessoas também que nos apoiam, né? É tão importante a gente descobrir força e apoio na nossa redondeza, porque às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, né? E faz uma diferença ao longo do tratamento. Tem hora que vem os famosos anjos aí, né? Né? Vem de levar o filho... A ajuda vem, gente. E é legal delegar essas funções. Você que aprendeu eu tenho certeza que você aprendeu, apesar de vez em quando aí tomar uns capotes com as crianças, porque
todo pai e mãe toma. Nossa, eu sozinho com 3 anos. Sem dúvida, mas aprendeu a calçar, a descobrir o sapato, como que funciona, a rotina da escola. E esse cuidado compartilhado, que na minha opinião, ele deve ser para a vida, né? A gente busca companheiros, companheiras, amigos, amigas que dividem com a gente a vida. Eu acho legal falar isso, porque os dilemas vão mudando, né? De roupa, de formato, de casa. Mas eles estão sempre ali, nas famílias, em todo lugar. Então, eu acho que é extremamente relevante. E o papel do cuidador, ele não se limita, ou não deve se limitar a ser só o encorajador. Exatamente. Eu acho que a sua mensagem é muito clara. De ser, às vezes, a pessoa que vai trazer... Porque esse papel do encorajador, do coach, né? Que eu brinco aqui, porque é super comum. De faz atividade física, de bebe água, come direito, fez seu exame, usou seu remédio, tá na hora certa, você marcou a consulta. Tem que ter até um pouco de cuidado nisso, no respeito à propriedade intelectual do paciente, né, de que ele é capaz. Mas se oferecer para ajudar, eu penso muito nisso. Acho que quem tá lá em casa pensa, como é que eu posso ajudar? Se ofereça, posso te ajudar de alguma forma? Tem que ter aquela correlação que você tem que ver até que ponto que a pessoa que está passando pelo tratamento tem lucidez para ela mesma tomar as ações. Né? Igual você falou, vai marcar uma consulta. Poxa, se ela ainda tem uma lucidez para poder pegar um telefone, ligar e marcar, incentiva a independência. A gente tem que entender esses momentos, né? Marcou, realmente, fez o que tinha que fazer. Claro. Mas não tira a independência dela de fazer autonomia, as coisas. Né? Isso é muito legal. A gente tem as épocas, né? Épocas que a pessoa consegue, então a gente delega mais, épocas que você assume mais, épocas que você vai precisar mais. Mas eu acho que a mensagem principal é nunca deixe de se olhar. Porque a gente olha para o paciente e esquece de olhar para o cuidador. E o cuidador também é uma pessoa que também que também tem sua rotina de vida, também tem seus exames, também tem suas preocupações, suas angústias, que ninguém está olhando. Sim. Então, a gente precisa validar isso, Por isso que eu falei que um dos pecados que eu tive foi não ter um acompanhamento psicológico, que realmente faz diferença. Né? A parte de saúde como um todo, a gente acaba deixando um pouco de lado nesse momento. Isso é fato. Acho que todo mundo deixa um pouco, né? Porque você fala assim, pô, tem um turbilhão aqui, né? Na verdade, você tem uma série de outras atividades que não estavam na vista, né? E é uma coisa que tem um nível de certeza gigante. Então, você fala assim, pô, meu amanhã como é que vai ser? Aí você acaba tirando um pouco do autocuidado. Você fala assim, você acorda no dia, tem que fazer isso. E na frente, é aquilo. E aí o seu autocuidado fica prejudicado. Algumas coisas acabam se prejudicando, né? Você acaba falando assim, o que é mais necessário para os outros, né? Seja no caso que era da minha esposa, no caso que era dos meninos, aí você fala, você vai ficando. Né? Você vai priorizando o resto, mas a gente precisa se achar, né? Precisa se achar uma hora. Uma hora até porque senão você perde até a função do necessário. Eu falo, um cuidador que adoece perde a sua função. Então, a gente precisa cuidar de todo mundo e é muito difícil. Muito difícil. Assim, organizar essa balança, equilibrar a balança é muito difícil, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Olhar para todo mundo. Seja trazendo o recurso da psicologia, seja olhando aí uma atividade física que você às vezes tenha de hobby, manter algumas atividades de prazer, né, Ricardo? Para tentar dar alguma coisa. Para você fazer uma composição legal. Isso às vezes até distrair um pouco desse ambiente de doença, né? Algumas coisas que vocês faziam aí. O que vocês tinham como válvula de escape da rotina que você acha que contribuía aí para a rotina? Eu sei que vocês gostavam muito de viajar e de trazer, né, de equilibrar isso daí. E esses momentos são extremamente importantes para dar gás, né? Isso era bacana para a gente poder dar uma respirada. Sim, mostrar aquela vivência da rotina, tentar seguir a vida, né? Principalmente quando você tem 3 crianças, né? Que tem suas demandas, né? Você tem que ir para um lugar onde gasta energia. Gasta energia de todo mundo. Isso. Né? Isso é importante, isso conta. Eu acho que é bem importante você fazer esse giro. Mesmo que seja difícil, né?
que era difícil você deslocar? Pô, claro que era difícil. Sair com 3 filhos já é difícil em qualquer circunstância, não, isso é tá? Doutora Graziela Pilot tá aqui para mostrar que ela faz o impossível, colocar 3 no carro sozinha. Aqui. É verdade, não é tarefa fácil. Não, então, mas é isso, sair, botar ali a cabeça para refrescar, né, de tudo, daquele turbilhão. E esses momentos são tão importantes, né, Ricardo, que muitos pacientes perguntam pra gente assim, posso viajar, posso me planejar, dentro daquilo que você disse que é o hoje, que são as metas a curto prazo, dentro de uma perspectiva de tratamento, que as coisas não podem ser muito definidas no pós, eu acho super importante. Eu valorizo não só demais. Pode, como deve. A gente tem que tentar manter a normalidade no meio do turbilhão, né? Você garante o dia. Garante o seu dia ali. Na frente, dá para planejar uma viagem? Tá. Mas tem que ser pensando o seguinte, eu vou viajar semana que vem ou daqui 15, 20 dias, alguma coisa nesse sentido. Não pensa que você vai planejar uma viagem para daqui 3, 4 meses. Deixa as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer. Isso não, é engraçado. É difícil, porque o nível de incerteza é muito grande, né? Eu já tive muitos tropeços na vida também que me ensinaram a não planejar a muito longo prazo. Então, lá em casa é tudo, assim, muito última hora. E aí, quando vieram os meninos, mais ainda, né? Porque a gente não consegue. De véspera, gripou, planeja, um adoece. Então, a gente vê que a vida não tem esse planejamento. Né? Na verdade, não é o planejamento. Não tem esse controle que a gente acha que tem. Então, tem que aprender a fazer as coisas um pouco emboladas algumas coisas mesmo. Você começa a... Tem que passar uma peneira. Eu vou, o que eu não vou fazer? Eu mesmo, priorizar, semana passada, né? o menino estava com dengue. Eu falei assim, é aquele para tudo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, volta, desvira, você muda o seu planejamento todo, né? E a vida é isso, né? Cheio de reprogramações. Você refaz a rotina. O que eu sempre coloco é o seguinte, tem que tentar tocar a coisa com uma certa serenidade. Senão... Acho que é a mensagem principal, né? Que é a pessoa, a serenidade da pessoa, maravilhoso, né? Se você não toca dessa forma, a pessoa não sabe ouvir, não sabe interpretar o que ela tem na frente, acabou. Fica muito difícil. Você acha que para os seus filhos, assim, o que foi mais importante, assim, de tudo que você conseguiu da rotina trazer para eles? É manter na rotina? É manter a rotina? Você acha que isso faz sentido? Porque tem muita família que fala, poxa, será que eu tenho que trazer as crianças, os filhos, seja a idade que for, e varia bastante, trazê-los para um patamar de realmente racionalizar a doença? Ou trazê-los para uma coisa que não está nada acontecendo, vamos seguir a vida aqui, né? A nossa rotina de sempre. Como é que foi? O que você imagina sobre isso depois de ter passado por tudo isso? Eu entendo que tem que ser dentro do nível de entendimento de cada um, tem que ser às claras. Mas dentro do nível de entendimento de cada um. Igual eu falava lá com a Gabriela, que era menorzinha. Mãe tá doente, tem isso, tem... Assim, mas era uma coisa bem... ao nível de entendimento. Você tem que saber uma regra, né? Porque não adianta chegar para uma criança muito pequena e falar que minha mãe tem câncer com isso. Primeiro que ela não vai ela não sabe nem o que é o câncer, o que é aquilo, né? Mas você tem que dar colocar dentro do nível de entendimento e falar assim, a mãe está doente. Estou entendendo porque ela está ausente nesse momento. Ela não pode fazer ela não vai isso por conta fazer disso. Isso. É dentro da linha de entendimento. E tentar manter um pouco da rotina, você achou que ajudou? A rotina. Não, isso com certeza. Né? Tem que ir para a escola, tem que fazer isso, até para poder ocupar a cabeça. Claro. Né? E aí, sim, não sair de uma rotina. Porque rotina gera atividades a serem realizadas, gera uma certa disciplina. Né? Você vai tendo Eu tenho a percepção nível... que rotina traz calma. Para a criança, porque ele sabe, né? Ele tem uma previsibilidade dos acontecimentos. E já que aquela situação de adoecimento na família já traz uma ansiedade, eu acredito sempre que a rotina, eu estimulo isso quando eu vou conversar com as famílias, mantenha a rotina, porque aí você traz uma proximidade com o que é previsível. E se tem uma coisa que nós estamos discutindo aqui, é que a vida é imprevisível, né? Eu lembro que no período de pandemia, isso ficou bem difícil. Né? Porque acabou que as crianças não tiveram a mesma relação de rotina. Né? Já era uma situação nova e desafiadora por si só, né? E vem como um agravante da doença no meio.
para poder colocar, tem que fazer isso. A gente tentou algumas atividades, né? Vai fazer um joguinho, uma leitura, não sei o quê. Aí, óbvio que você usa muito do que você tem de recurso digital, não sei o quê. É bom, é ruim, bom. Mas pelo menos você fazia o tempo dele passar. Sim. Realizando alguma coisa, mas dentro de uma rotina. Nossa, que desafio, muito, né? Extremamente... É aquele negócio muito manter difícil. três de maternidade, entretidas, de tudo, né? Uma rotina de tratamento, de doença. E, Ricardo, a gente costuma fazer essa pergunta para os pacientes que vêm aqui, de que o câncer transforma. A doença transforma, as doenças transformam. Não existe doença boa e doença ruim. E a gente costuma perguntar aqui como é que a pessoa era antes e depois. Você acha que o Ricardo é um antes e um depois? Você acha que você mudou o seu ponto de vista das coisas, mesmo não tendo sido você a pessoa a adoecer? Eu acho que a gente olha a vida diferente, né? A gente tem um olhar diferente para as coisas, né? Porque eu, na verdade, quando eu tinha uns 12, 13 anos, minha vida deu uma mudada também quando meu pai teve um AVC. Olhando para trás, nossa, foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Eu ganhei um nível de maturidade muito alto. Agora, depois da Jussara, realmente eu falei assim, nossa. Primeiro teve um período muito difícil, né? Mas depois eu falei assim, opa, melhorou muito algumas coisas, né? Hoje mesmo eu estava com um amigo no telefone e me ligou assim, cara, tô vendo aqui que eu vou ter que começar um tratamento. Eu falei assim, não. Eu falei assim, na mesma relação, eu falei assim, calma, né? Faz todo o roteiro que está direcionado, né? E entende que você vai ter uma relação de resultado positivo na ponta, né? E não deixa de fazer nada que tiver hoje prescrito, não adia nada, segue um roteiro na medicina. E, se necessário, se você entender que isso for importante para você, utiliza a parte da psicologia. Porque isso vai fazer com que você amplie a sua visão. Passe por isso numa boa, né? Ou numa forma menos pior. Né? Ricardo certamente é uma pessoa mais sensível à vida, né, Ricardo? Não, a gente ganha um nível assim de... Um nível, eu acho que talvez a palavra seja essa mesmo, um nível de sensibilidade um pouco mais alto, né? E saiba olhar as coisas um pouco com um pouco mais de cuidado, né? Que antes a gente via, eu tinha uma visão para alguns tipos de, posso falar de doenças, enfermidades, assim, é aquela coisa que você olhava assim, pô, acontece no vizinho. Você nunca acha que vai chegar em você. Nunca acha que possa estar vivendo aquilo ali. E isso realmente te traz uma visão que a vida não é tão simples assim. Nem tão simples, nem tão justa. E nem às vezes tão né, previsível como a gente gostaria que fosse, né, em tudo na vida. Eu só tenho a agradecer pelo papo, pela sua sensibilidade, pela sua capacidade de pai, de marido, de ser humano, de ter ajudado outro ser humano, porque eu acho isso tão bonito, a capacidade, o que nos diferencia de muitos animais é a capacidade de enxergar o outro com um olhar amoroso e poder ajudar sem pedir nada em troca, sem ter com a sensibilidade de que ali tem alguém, uma alma precisando de ajuda, para um colo, para um beijo, para um abraço, para um aperto de mão. Eu tenho certeza que a Jussara foi muito abençoada por ter tido uma pessoa com esse olhar tão sensível e que cuidou com tanto carinho por esses anos todos. Aqui é um espaço para a gente falar sobre doença, sobre câncer. A história que o Ricardo contou aqui hoje foi sobre uma paciente que passou por um tratamento oncológico, mas poderia ter sido qualquer outra doença. A gente sabe que tem outras doenças graves, né, que trazem essa mudança de logística, essa mudança de planos. Como a Mari sempre fala aqui, né, não existe doença boa.
a gente tem que aprender né, com essas histórias para tentar trazer leveza, para tentar entender como que a gente consegue passar por essa jornada de uma forma mais amena, porque impacto sempre vai ter, a gente nunca é a mesma pessoa depois que passa por situações tão difíceis e tão desafiadoras, mas é importante abrir esse espaço de conversa, né? É importante a gente entender que o cuidador também precisa de ajuda, as pessoas que estão na rede de apoio muitas vezes adoecem junto com o paciente, né? Então precisa desse olhar de sensibilidade e de carinho em cima de vocês. Muito obrigada, Ricardo, por ter participado daqui. Nem sempre é uma conversa fácil, né? Não. Falar que a gente vai ter... que não seria. Que a gente vai ter sempre conversas otimistas, o tal da positividade tóxica, né? A gente não quer isso aqui, a gente quer mostrar a vida real, mas quer mostrar que também pode ser leve com ajuda, né? A ajuda é fundamental. É difícil, mas passa. Né? Então, é bem um exercício de viver mesmo. Isso mesmo, exercício de viver. Parabéns, está lidando muito bem com a matemática aí, tá, engenheiro? Tá conseguindo resolver. E se você acha que esse papo, né, fez sentido, às vezes tem alguém lá na família que você está vendo que está adoecendo junto com o paciente, tem gente, às vezes, que a condição psicológica, psiquiátrica, fica muito, muito exacerbada. É uma ansiedade, uma doença, uma síndrome de ansiedade generalizada que fica exacerbada durante o diagnóstico do câncer. E não é do paciente, às vezes é do cuidador. Conversa, passa esse né? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos trazer a reflexão de que as doenças, quando a gente ama, quando a gente quer bem alguma outra pessoa, um amigo, um parente, um esposo, uma esposa, a gente quer vida, né? E a gente quer essa vida da melhor forma possível, com qualidade de preferência. E nos períodos difíceis, contem aqui como a história do Ricardo contou, contem com a perspectiva de que o hoje é matar um leão por dia, de que o hoje é importante, de que a gente não tem previsibilidade de muitas coisas nessa vida. Fazer planos é fundamental, mas viver hoje é melhor ainda. O presente é realmente um presente divino para todos nós. Agradecer ao Ricardo e, pode falar de câncer, pode falar de vida, de saúde, de maternidade, de família, de propósito de família. Pode falar de câncer, sim.